Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. As marcas profundas da escravidão permanecem vivas no Brasil. Passados 126 anos de sua abolição, ela ainda está presente em várias das nossas relações sociais e econômicas. Na televisão, por exemplo, onde a referência negra raramente aparece de forma positiva. Na Semana da Consciência Negra, o Ver TV discute a presença do negro na televisão brasileira, com os nossos convidados, Joel Zito Araújo, cineasta, pesquisador e escritor. Ele é autor do livro e do documentário A Negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira. Tatiana Oliveira, jornalista e mestre em mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo. Ela integra também o grupo Comunicadoras Negras. E Rogério Bacenga, jornalista, pesquisador e membro do coletivo Quilombação. Muito obrigado aos três por estarem aqui nesta Semana da Consciência Negra. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o assunto em debate hoje. Vamos ver. Apesar de alguns avanços conquistados nos últimos anos, a presença do negro na televisão brasileira continua pequena e, na maioria das vezes, ocupando posições subalternas. A última pesquisa nacional de amostras de domicílio, de 2013, mostra que negros e pardos são a maioria da população brasileira, aproximadamente 53% de uma população estimada em mais de 200 milhões de habitantes. Aqueles que se autodeclaram negros já são mais de 8%. No entanto, estudos sobre o espaço e a representação de negros na televisão geralmente mostram um lugar marginal e muitas vezes caricato ocupado por essa maioria na TV. A mídia brasileira não consegue refletir a diversidade existente no país. Basta ligar a televisão ou abrir uma revista para ver a predominância de pessoas brancas na publicidade, no jornalismo ou na dramaturgia. São poucos negros apresentadores, atores e atrizes. A representação do negro baseada em estereótipos continua presente na TV, mas o debate em torno do preconceito vem ganhando maior espaço nos noticiários, como no caso de racismo envolvendo o goleiro Aranha dos Santos e parte da torcida do Grêmio em Porto Alegre, ou em torno da série Sexo e as Negras, da Rede Globo. Militantes do movimento negro acusaram o seriado global de reforçar o racismo. Enquanto nós não tivermos uma mídia democratizada, onde o povo esteja bem representado e opine nessa mídia, acontecerá casos como esse. E a gente veio dizer que Sexo e as Negras não nos representam. Não representa porque as mulheres negras têm outro destino que não só a sexualização do seu corpo, e que as mulheres negras se organizam e dizem não para uma tentativa machista e racista da Rede Globo de mais uma vez contribuir com o estereótipo que é dado à mulher negra no Brasil. Uma das conquistas do movimento negro foi justamente a aprovação de uma lei federal em 2011 que institui o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, data do assassinato de Zumbi dos Palmares. Dia para lembrar e discutir também questões como a inserção do negro no mercado de trabalho, as cotas universitárias, a violência policial e a presença do negro na televisão. Joel Zito, você que há tanto tempo estuda e milita nessa causa, como é que você vê os últimos anos? As coisas melhoraram um pouco ou permanece a segregação do negro na TV? Eu acho que melhoraram um pouco, sim, mas eu gosto de usar a imagem de, assim, foi um avanço montado em cima do casco da tartaruga, sabe? Se você comparar a televisão brasileira, a televisão norte-americana, quando nos Estados Unidos você tem 13% de população negra, aqui nós temos quase 53%, a sua impressão é que é inversa, que nos Estados Unidos tem 50% de população negra, inclusive com um presidente negro,
né? E que nós temos 13%. As pessoas não sabem direitinho isso. Qual é o dado da proporção da população negra nos Estados Unidos? 13% da população. 13%. Se você olhar como que o negro chegou em Hollywood, com grandes astros como Will Smith, como Denzel Washington, como, enfim, tantos nomes, a Lupita, né? E se você olhar que o país, inclusive do ponto de vista do poder, chegou a ter um presidente, né? Você imagina o impacto que foi na sociedade norte-americana o movimento dos direitos civis que aconteceu no meio dos anos 50, né? Eu acho que os nossos direitos civis aconteceram somente no século XXI, com a luta por cotas, com a luta por terra para quilombolas. Então, eu acho que agora que a gente está começando a ter o início da mudança, né? Eu não tenho números, eu gostaria até de ter para poder falar, do número o número de jovens estudantes que ascenderam, que estão na universidade. Eu acho que essa nova geração, em 10, 15 anos, vai impactar profundamente o país e vai impactar a TV. Claro. Chua, você falou em cinema, você falou em Hollywood, e você é cineasta também. Isso. Tem um premiadíssimo, né? As Filhas do Vento. As Filhas do Vento. Pois é, As Filhas do Vento é uma surpresa para mim, continua sendo uma surpresa para mim. Nós ganhamos 8 Quiquitos no Festival de Gramado em 2005, inclusive eu ganhei o prêmio de melhor diretor, o prêmio de melhor filme da crítica, a Ruth de Souza foi premiada, a Leia, Milton, Thaís, enfim. E ganhamos vários prêmios a partir daí, ganhamos o prêmio de Tiradentes. E agora, na semana retrasada, para minha surpresa, eu estava em um festival na África chamado FIFAI, né? E Filhas do Vento, mais uma vez, ganhou o prêmio de melhor filme conforme o público. Isso que é interessante, né? Porque diante de uma série de filmes que passou nesse lugar, e que o público votava, o escolhido foi Filhas do Vento. Então, é uma história de amor, é uma história de redenção amorosa entre mães, irmãs e filhas. Na verdade, é um filme que pega os fantasmas da escravidão no destino daquelas mulheres, no conflito daquelas mulheres, né? Mas ele é uma história de amor. Ele é uma proposição estética, foi uma espécie de provocação que eu fiz a partir da negação do Brasil, de dizer por que vocês não representam na televisão brasileira os negros e a população negra como famílias normais, não como estereótipos. Essa que foi a intenção de Filhas do Vento. Isso é fundamental no debate, acho que é o debate desse programa. Exatamente. Não é? Exatamente. Tatiana, como é que você vê essa questão, você como pesquisadora, estudiosa dessa questão política, como é que você vê essa questão da presença do negro na TV, principalmente em relação aos noticiários, enfim? Então, a minha pesquisa de mestrado é intitulada Negros na Universidade, né? A cobertura da mídia sobre as políticas públicas de inclusão socio-racial no Brasil, né? Eu trabalhei com revistas, né? Mas, assim, eu trabalhei muito a questão ideológica mesmo da mídia, né? Como que vai sendo naturalizado, né? E eu percebo o seguinte, que não tem, né? Visivelmente não tem, né, como apareceu mesmo no vídeo, não tem essa representatividade. Quando ela tem, é muito complicada, né? E, inclusive, nesse contexto das mulheres negras sempre serem desprendidas da família, né, e de sua contextualização mesmo, né? Então, inclusive, eu acho que no programa O Sexo e as Negras também, né? A abertura do primeiro episódio aparece toda uma contextualização sobre a personagem da Cláudia Gimenez. Eles chegam, aparecem os bisavós, os avós, abre o seriado assim, até chegar nessa personagem. E as negas, né, que intitulam o seriado, não. Elas não têm essa caracterização. Ou seja, mais uma vez, só um reforço desses estereótipos, né? Como que você abre um seriado sem trazer, né, as personagens ditas protagonistas, né? Então, mais uma vez, num programa intitulado Sexo e as Negras, a protagonista é uma mulher branca, pobre, de periferia, mas traz a família dela, de onde ela veio, como ela chegou nesse lugar, e não as personagens principais. E agora eu deixo uma questão para vocês refletirem. Muito bem. Eu queria ouvir também o Rogério sobre isso e sobre o seu coletivo, o coletivo Quilombação. Tá.
Eu faço parte de do coletivo Quilombação, que é um coletivo antirracista que, na verdade, vem se estruturando nos últimos anos, né, no último ano para cá, e composto maioritariamente por jovens, acadêmicos, pesquisadores e mesmo jovens que não fazem parte da academia, que são artistas, políticos. A gente teve dentro de Quilombação alguns companheiros que se candidataram, participaram ativamente das últimas eleições. Mas respondendo à questão, eu queria tocar num aspecto que o Joel citou, que ele não tem exatamente os números da ascensão. Da ascensão, na verdade, da ascensão do aparecimento do negro na TV. Eu também não tenho, mas é uma questão que eu tenho pensado ultimamente, é que o quanto essa aderência de jovens negros à universidade, a assumir um protagonismo político, ainda que fora da universidade, está ligada a essa sensação, porque eu acho que ainda é uma sensação que a gente tem de que mudaram as coisas e que o negro tem uma presença maior na TV. Obviamente, se você for contar números, vai ter sabe, passaram-se aí 10 anos, aumentou um pouco, mas não passa ainda de uma sensação. A estrutura que separa, que afasta o personagem negro, o protagonista negro da TV, sendo na ficção ou no jornalismo, que é a minha área, que é a área que eu pesquisei há algum tempo atrás, a estrutura que mantém essas barreiras, ela permanece. Agora, o que muda, a meu ver, é que há uma participação maior, seja a partir de redes sociais, seja a partir de ações como ações que a Quilombação mesmo faz, que é de lutar por políticas públicas que possam promover maior protagonismo de sujeitos negros, né? Eu acho que isso traz uma discussão sobre a questão racial no Brasil e a gente começa a perceber mudanças a partir disso. Então, a meu ver, essa participação cada vez maior, há uma participação maior de fora da TV, né, e de fora de todas as outras áreas que a gente está falando, Entendi. Mas ela é protagonizada justamente por uma participação maior de negros que se fazem mais conscientes da sua condição política, social e econômica. Muito bem. Olha, nós entrevistamos no Rio de Janeiro a Luciana Barreto, que é nossa colega, apresentadora do Repórter Brasil, aqui da TV Brasil, e ela conversa com a gente sobre a representação do negro na televisão, um pouco isso que a gente já começou aqui a conversar com vocês. Vamos ouvir a Luciana. Assim que surgiu a possibilidade de eu fazer vídeo, eu tive uma recusa muito grande. E hoje eu entendo que a gente tem essa recusa porque a gente não se vê na televisão brasileira. Então eu não tinha referência. Como eu não tinha referência, eu achava que não estava adequada àquele cargo, no caso reportagem, e depois a apresentação. Esse é um problema muito grande. Nós estamos construindo crianças que não estão se identificando, que não se identificam com algo positivo profissionalmente. Hoje, quando o negro é retratado na televisão brasileira, ele é retratado em cargos subalternos ou um cargo que não exige muito da educação. E ainda é assim, né? Quando ele é retratado, ele é minoria. Quando ele é retratado, ele não é referência de beleza. Então, a gente está construindo um grande problema no Brasil e a gente precisa muito, em conjunto, trabalhar isso. Por quê? Porque a gente está ferindo a identidade da população brasileira. A gente está ferindo a identidade da criança, a gente está ferindo a identidade dos jovens e a gente está ferindo especialmente a identidade da mulher negra. E muitas vezes, para piorar ainda hoje, a teledramaturgia brasileira reflete a mulher negra com todos os estereótipos que nós já conhecemos, que é a mulher negra ligada ao sexo, ligada ao samba, e assim como reflete também para as crianças essa identidade. Então, a gente está muito longe de ter uma democracia racial na televisão brasileira. Imagina o que é ser uma criança pobre e negra no Brasil. E imagina o papel que a televisão teria na construção de uma identidade positiva para essa criança pobre e negra no Brasil. Pobre, negra, indígena, nordestina. Imagina o que a televisão teria, que papel a televisão teria na construção dessa identidade positiva. Imagina o potencial que o Brasil teria de crescimento com jovens que tivessem desde cedo uma construção de uma identidade positiva.
Mas o que a gente vê hoje é um Brasil, é uma televisão, é uma concessão pública que exclui a maior parte das crianças brasileiras. É isso que a gente vê hoje no Brasil. E a exclusão, ela tem sérios riscos para a sociedade. Nós estamos vendo aí. A televisão poderia contribuir muito, né? O outro lado, quer dizer, em vez de fazer o que faz, podia ajudar a enfrentar esses estereótipos, como bem lembra a Luciana. Esses dias eu participei de um debate dentro do EBC e eu falava disso. Eu falava a EBC, que é o carro-chefe da TV Pública no Brasil, obviamente tem outros canais que não estão ligados ao EBC e nem à editoria do EBC, mas eu acho que a EBC devia assumir a liderança disso. Mas para assumir a liderança disso, eu acho que nós temos de fazer uma pergunta, e a EBC deveria fazer uma pergunta para si mesma, que é o seguinte: qual é o paradigma estético que nós temos? Por que nós temos esse paradigma estético? Porque quando eu fiz as pesquisas que levaram o meu livro Negro na TV Pública, que foi exatamente no período anterior ao IBC, e eu peguei a TV Cultura de São Paulo, a TV do Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, o que eu constatei foi assustador. Naquele período eu constatei que a TV... Eu estou falando do passado, não estou falando de hoje. Eu percebo que hoje 2007, mudou. 2007, mais ou menos. 2006. 2006. Né? A incorporação dos atores negros, de jornalistas negros dentro da TV privada, dentro da maior rede do Brasil, era maior do que na TV pública. A TV pública não era vanguarda, a TV pública era o atraso. 93% dos jornalistas que apareciam na tela eram brancos. 89% dos apresentadores eram brancos. O número de programas sobre cultura negra não chegava, tá, a 3% da grade de programação. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que todos os donos de TV, todos os produtores deviam fazer. Qual que é o nosso paradigma? Porque eu sei qual que é esse paradigma, e essa que é a minha provocação. O nosso paradigma é um paradigma ariano, né? Nós achamos e trabalhamos, eu estou dizendo nós, não eu, né? Eu tenho procurado dar um exemplo diferente, mas aqueles que fazem trabalham em cima da seguinte normatividade: o ser humano é branco, os outros são coadjuvantes. São coadjuvantes, né? Mas assim, Deus é branco, os seres humanos são brancos, né? Pior do que isso, a beleza é branca. A ascensão social é branca, né? O paraíso é branco, né? Então, dentro dessa normatividade é que o negro, o indígena e até mesmo outros grupos raciais só entram como subalternos, só entra como reafirmação do estereótipo da diferença, do outro, sabe, daquele que não é... Mesmo no Brasil, em que nós temos 53% de população negra, como referência da minoria. E a população afrodescendente no Brasil não é minoria, é maioria. Mas, enfim, eu também acho, eu não sou a favor de pensar uma TV segmentada no sentido, façamos uma TV para branco, outra TV para negros, etc, etc. Eu acho que a televisão brasileira precisa dar um novo passo de construir um paradigma que é um paradigma da diversidade. É uma televisão que nós vamos ver a cara preta, a cara indígena, a cara branca, a cara japonesa, a cara libanesa, sabe? Enfim, nós vamos ver essa diversidade enorme que o país tem, mas tratada proporcionalmente, do meu ponto de vista, não de uma forma impositiva, né? Mas respeitando essa proporção real dos segmentos raciais e étnicos no Brasil. É essa televisão que não tem. É nesse sentido que a Luciana fala uma coisa muitíssimo importante, que é o seguinte: não é uma questão de bondade, nem de... A questão é o seguinte, é o mal que a televisão faz na autoestima da juventude negra, por um lado. A Luciana, uma mulher negra, bonita como essa, você viu, ela mesma achava que ela não tinha esse lugar, quer dizer, ela viveu isso. A autoestima era baixa. A autoestima era baixa, você olha para essa mulher e fala, como é que pode, né? Mas, enfim, ela chegava lá, ela tentava um emprego, eu conheço um pouco da carreira da Luciana, e, sabe, ela sentia nas portas, não, o seu lugar não é aqui.
Agora, o problema não é só da baixa autoestima do jovem negro, da criança negra, da criança indígena do Brasil. O problema é que, indiretamente, você insufla uma hiperautoestima no jovem branco, como se ele fosse superior. Então, você alimenta o racismo na sociedade, porque em você alimenta nele uma ideia de que ele nasceu para o mando, que ele nasceu para o privilégio da sociedade, ele nasceu para ser cidadão e que o outro nasceu para servir. Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande, muito grande. Eu acho que a TV pública tem um papel grande de mudar isso. As empresas públicas e o governo, que é um grande patrocinador da televisão brasileira, devia ter critérios, dizer, não, nós patrocinamos, mas vocês têm que ter um critério de respeitar a diversidade brasileira. Muito bem, Joel, nós vamos continuar essa conversa dentro de instantes. O Ver TV faz um rápido intervalo e voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a presença do negro na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do negro na televisão brasileira. E nós entrevistamos em Brasília a jornalista Ivonete da Silva Lopes. Ela é autora do artigo A Representação dos Negros na Rede Globo e na TV Brasil, na semana do Dia Nacional da Consciência Negra. Essa pesquisa foi feita em 2010 e fez parte do trabalho de doutorado que ela defendeu na Universidade Federal Fluminense. A Ivonete lembra da imagem de TV da infância que ainda permanece até hoje na sua memória. Vamos ouvi-la. Da minha infância, qual é a imagem que eu tenho de negro na televisão? A tia Anastácia, na cozinha, servindo as crianças e sendo empregada naquele sítio. Então é importante que a gente tenha, não somente nessa posição, mas em outras posições, né, de destaque nas telenovelas, como apresentadores, como especialistas, como fontes também de informação. Porque hoje nós já temos negros em várias posições de destaque com formação e que dificilmente você vê esses negros servindo como fontes nos telejornais, né? Então, isso teria que ser mudado. Essa temática da questão racial, ela é pouco discutida nos telejornais, né? E quando aparecem, geralmente aparece com posicionamento contrário. Por exemplo, vou colocar política de cotas para ingresso de negros, de jovens negros nas universidades. Geralmente aparece como uma forma de crítica, que isso vai dividir a sociedade brasileira. Contrariamente na televisão pública, esse debate ele é mais aberto, né? Você mostra aqueles que apoiam, mostra aqueles que não apoiam e tem uma tendência de ser favorável à política de ação afirmativas, até porque não foi o Brasil que inventou isso, né? O Brasil é signatário de acordos internacionais, né, e se comprometeu a introduzir políticas públicas para promover a igualdade racial. E outros temas, como você pode, no telejornalismo, como a questão de atos de racismo, geralmente, como foi recentemente o caso do Aranha, eles são vinculados de uma forma positiva, né? Porque não se admite essas formas de racismo na sociedade e tal. Mas você não pode desvincular muito o que é apresentado no telejornalismo, o que é apresentado no entretenimento. Enquanto no telejornalismo você tem uma postura que é crítica aos atos de racismo, você introduz, né, você permite esses atos na telenovela. Então, assim, acho que teria que ter uma maior coerência, porque as pessoas aprendem talvez muito mais, assimilam muito mais no entretenimento do que no telejornal. Tatiana, você concorda com isso, que há uma diferença entre a cobertura, o tratamento do racismo no telejornalismo e na dramaturgia? No telejornalismo, ela vem muito como uma questão particular. Então, assim, é o sujeito que é racista, que pratica uma injúria racial. Então, esses dados são noticiados. Inclusive, tem uma pesquisa do CERT de 2009, que eles fazem com vários jornais impressos, que eles chegam a essa conclusão, assim, que tem muito noticiário, né, tem muita notícia de racismo, se constata que
sobre o racismo, mas sempre em questões particulares. Agora, a gente precisa entender que o racismo ele é estruturante, que a gente vive numa sociedade que ela veio do colonialismo escravagista e que quando ele entra na era moderna, né, quando ele vem para sua república, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, em 1888. Em 1889, com a proclamação da República, se conforma uma sociedade moderna com as mesmas estruturas socioeconômicas anteriores, né? Então, o negro ele não tem espaço para entrar como cidadão nessa sociedade, né? E então, assim, se discute, mas não se discute a essência. Se discute em casos particulares, então sempre fica parecendo que, é aquele meu tio, né? Mas não se mostra, por exemplo, o racismo institucional, que é um dos maiores problemas no Brasil, né? O trato, por exemplo, das mulheres negras que sofrem opressão de raça e de gênero, o tratamento delas dentro da saúde é terrível, né? Só para citar um caso, as mulheres negras elas praticam menos aborto do que as mulheres brancas, mas elas morrem 3 vezes mais de aborto no Brasil do que as mulheres brancas. Então, pelo mau atendimento. Pelo mau atendimento, inclusive, a não só no caso do atendimento. Também. E toda a questão socioeconômica que também traz, né? A gente tem um caso, inclusive, de condenação no Brasil, né? Por mau atendimento de uma mulher negra, né? Aliás, a gente tem alguns, né? Por quê? Porque dentro do sistema de saúde existe, sim, uma diferenciação com frases terríveis, né, de que a mulher negra não sente dor, partos realizados sem anestesia, né? Então, é um problema muito grave para a mulher negra, né? Ser negra no Brasil é ser duplamente discriminada, sofrer 2 vezes, né, a opressão. Rogério, e como você vê essa questão do jornalismo também, já que você também é jornalista? Eu acho, obviamente, são plataformas diferentes, o jornalismo e a ficção. No entanto, a linha que separa eles é tênue, né? Se você estiver, por exemplo, assistindo o telejornal, que é seguido da novela que vem a seguir, você não tem... É contínuo isso na TV. E esses lugares, eles permanecem os mesmos. Se você assiste o noticiário, você tem, invariavelmente, negros sendo apresentados como criminosos, como bandidos, etc., etc. E você termina o jornal e você fala, opa, agora eu vou relaxar que vem a novela. E essa história continua na ficção também. E a questão que eu me coloco e que sou crítico em relação a isso, em 2007, quando eu estava terminando a graduação, eu fiz uma pesquisa estudando a questão da representação do negro no telejornalismo brasileiro. E daí também era inevitável você fazer esses pulos para a ficção, né? Porque está relacionado. E na época eu me lembro, eu concluí depois do estudo, né, que obviamente os negros aparecem muito pouco, aparecem nas extremidades, sempre representando aqueles papéis que você faz uma analogia muito simples, muito prática com a época escravagista no Brasil. E uma das recomendações que eu fazia na conclusão é que deveria enfim, informar melhor o profissional da televisão, tanto da ficção, eles deveriam se informar sobre a diversidade no Brasil, como representar o negro e tal. Hoje, eu entendo essa questão de maneira diferente. A questão racial no Brasil é uma opção política do branco. Não é porque ele não entende o que está fazendo. Hoje, com tudo aquilo que eu tinha falado antes, há uma participação maior da juventude negra, principalmente para discutir questões raciais. Essa massa nova, esse protagonismo novo, ainda que fora da televisão, dos jovens negros, ela é uma ameaça para o status quo de como se faz e de quem representa o negro na televisão, seja na ficção ou não foi. Então, hoje, o racismo, me parece, é uma opção política mesmo. Nessa última campanha eleitoral, eu acho que as pessoas que pesquisam precisam fazer essa pesquisa. Quase todos os candidatos a governadores e a presidentes tinham uma mulher negra como apresentadora. Na propaganda eleitoral? Na propaganda eleitoral. Quer dizer, que esquizofrenia é essa? Os partidos políticos que querem falar com o Brasil
percebem que tem que ter uma mulher negra, um apresentador negro no seu, enfim, na propaganda, né, como uma figura central do programa, para falar com o povo brasileiro, mas na hora que você vai olhar a televisão brasileira, esses profissionais aparecem. Eu, aliás, fiquei preocupado. Falei, o que vai acontecer com essas profissionais? Porque a quantidade de grandes profissionais que apareceram na campanha eleitoral, eu fiquei... E ótimas, né? Ótimas. Quer dizer, o partido, né? o partido, né, a candidatura percebe a importância. E a televisão não. É por isso que eu digo, é uma estratégia política, porque você conhece a importância disso, mas você faz uso disso em determinados momentos em que isso te beneficia. Agora, fazer isso, tirando o privilégio que você tem, no sentido de vamos pensar um programa que seja inclusivo. Quem está pensando esse programa? Sabe? Existe, por exemplo, o programa da Regina Casé, que supostamente é o programa mais diversificado da televisão brasileira e tal. Esses dias eu estava vendo e tal, todos os que pensam o programa, que são donos da representação social do que vai aparecer na televisão, são brancos. Ainda que você tenha na plateia vários negros e tal, mas em que momento esses negros falam? Quando tem o cara lá que entende, que eu acho que é um psicólogo que tem lá, que fica comentando sobre tudo, é branco. Esses dias apareceu um rapaz que é pesquisador do programa. É branco. Quantos pesquisadores eu não conheço que pesquisam temáticas da diversidade no Brasil, não necessariamente racial, que poderiam estar ali e não estão? Então, até aqueles programas que se querem mostrar como, e eu acredito nessa intenção, que querem ser diversos, eles não conseguem ser diversos na concepção do próprio programa. Olha, a nossa entrevistada anterior, a Ivonete, ela lembrou um caso recente, quer dizer, eu acho que marcou este ano de 2014 em relação a essa discussão e esse problema do racismo no Brasil, que foi aquele caso do goleiro Aranha do Santos. Ela fez essa menção e nós, o Ver TV, com apoio da TV Unisantos, entrevistamos o goleiro Aranha do Santos Futebol Clube, lá em Santos, vítima de agressões racistas praticadas pela torcida do Grêmio em Porto Alegre. Vamos ouvir a entrevista. Aranha, o que você achou da cobertura televisiva em relação ao episódio ocorrido com os torcedores do Grêmio? Eu achei importante para divulgar uma situação que ela já existia, né, mas que não era, talvez, combatida com clareza. Muitas pessoas não sabiam dos seus direitos, como eu também não sabia de tudo que se passava, e acabou trazendo uma situação nova, né? Apesar de já acontecer há muito tempo, mas uma situação nova onde as pessoas acabaram vendo que isso é crime e existe punição para isso. Eu entendo que faz parte do jornalista trazer uma boa manchete, conseguir o Ibope, conseguir tudo aquilo que o chefe manda, né? Entendo tudo isso, mas alguns abordaram de maneira séria, profissional, e outros levaram para o sensacionalismo, onde é a parte que não me interessava. A televisão, ela tem que ser um veículo de informação, de entretenimento também, mas quando é uma informação séria, de um tema sério, tem que tomar muito cuidado para não ser banalizado. Sem a cobertura que a imprensa deu, sem essas imagens, seria difícil eu provar tudo aquilo que eu estava dizendo, que estava acontecendo. Então, quando o jornalismo é feito de maneira séria e correta, todo mundo tem a ganhar com isso. Olha, 2 semanas depois daquele jogo, onde ele foi vítima, né, daquela torcida, daquele pequeno grupo de torcedores racistas, 2 semanas depois daquele jogo, o Santos jogou outra vez com o Grêmio em Porto Alegre. E durante esta outra partida não ocorreram atos racistas. Mas o Aranha ele foi muito hostilizado pela torcida de outras formas, com outros gritos. Vejam, nós separamos aqui, vejam como ele reagiu ao final deste segundo jogo. Vamos ver. Vamos lá. Fiquei triste porque deu para perceber bem qual é o pensamento do torcedor gremista, da grande maioria que apoiou aquele ato. Não foi só a garota, não foi só a menina que fez, ela está pagando principalmente porque apareceu. Mas tinha muita gente, como teve hoje também, muita gente se manifestando contra a minha atitude. E sendo que a única coisa que eu fiz foi relatar para o árbitro, coisa que está na regra, está na lei, é justiça. Muita gente sofreu para que tivesse leis para proteger nesses casos. Eu acho que a punição, às vezes, serve para
para ensinar. Aranha, mas você não acha normal as vaias? O que aconteceu de anormal além das vaias? Não, eu não ligo com vaia, com manifestação de torcedor, desde que seja do esporte. E a gente sem ser hipócrita, porque às vezes também a gente fala as coisas, todo mundo acha que começa a achar o que quer. Não é. Todo mundo sabe que a vaia hoje foi diferente. Diferente por quê? Você sabe por quê? Por que foi diferente? Por que foi diferente, Aranha? Por tudo que aconteceu no outro jogo, ou não foi? Ou você concorda com o que aconteceu? Você concorda? Ah, você não tem? Por quê? Por que você não gostou, Aranha? É isso? Pois é, eu acho que as perguntas que o Aranha faz aos repórteres são mais importantes para um debate do que as perguntas que os repórteres fazem ao Aranha. E eu vou dar minha opinião. Todas elas com forte dose de racismo. Eu queria ouvir vocês logo depois do intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do negro na televisão brasileira. E aqui no intervalo, o Joelzito dizia que o Aranha se tornou ídolo dele, né? Não, o Aranha é o meu grande herói do ano de 2014. Foi a mais importante reação contra o racismo que aconteceu no Brasil, do meu ponto de vista, em 2014. E Aranha, eu acho que tem um duplo significado que eu vi ali. Primeiro que Aranha vem do Santos. E do Santos também vem o Pelé. O Aranha quebra um paradigma estabelecido fortemente pelo Pelé, que é do negro cordato, que é do negro fazendo pacto com o branco para dizer que aqui nós não temos problema do racismo, que nós devemos baixar a cabeça, que nós devemos ignorar isso. Né? Eu acho que o Pelé fez um grande desserviço para aqueles que são fundamentais para a juventude brasileira, que são os jogadores de futebol, especialmente os negros. Nós estamos cheios de negros que não se assumem como negros, negros que fazem a campanha de assumir que é macaco mesmo, para tentar uma série de equívocos. Pelé foi a origem, do meu ponto de vista, na luta contra o racismo no Brasil, a origem do grande equívoco no futebol. E Aranha está revertendo isso. A outra coisa que me chamou a atenção no caso Aranha foi que o que eu percebi é que a televisão brasileira, nos seus programas, deram mais destaque ao algoz do que à vítima. A moça lá? A moça apareceu com uma tentativa de dizer ela não tem culpa, sabe? E essa coisa que nós vimos, ela é uma menina, e essa coisa que nós vimos na atitude dos repórteres aqui com a Aranha, é o que é a essência da sociedade brasileira na questão racial. A sociedade brasileira não só não quer enfrentar o seu racismo de praticamente de mais de 500 anos, como todos aqueles que enfrentam o racismo acabam virando os problemáticos. Toda vez que nós, na nossa vida, reagimos contra o racismo, nós éramos o problema. O problema não era, o racismo estruturante da sociedade brasileira. Né? Então, por isso que eu acho que Aranha é o grande herói de 2014. Vocês concordam com isso? Como é que vocês veem essa questão? Completamente. Aí o Pelé foi o que disse que jogador de futebol tem que jogar bola e ficar quieto, né? E daí isso tem sua repercussão, tem uma analogia com várias outras atividades. E aí, como a gente está falando de televisão, na televisão também. O negro é ator, quando é chamado para ser ator e para aquele papel que já lhe espera que seja. Agora, reagir a isso não se espera. A mesma coisa acontece no futebol, ou seja, a atividade econômica que é forte, que o futebol representa enquanto atividade econômica no Brasil, não pertence aos negros. Há todo um negócio por trás do futebol, há decisões políticas que são tomadas no futebol, e é isso que Pelé disse, que o jogador não tem que se envolver, tem que jogar a bola e pronto. Onde estava e as o Pelé? pessoas compram essa ideia. Onde estava o Pelé quando na Copa do Mundo entrava todos aqueles jogadores com aquelas crianças brancas e não tinha criança negra? Onde estava o Pelé que vem nesse momento condenar a atitude do Aranha
e que não levantou a voz nunca para dizer tinha que ter criança negra. Sabe, eu sou negro, nós devemos promover a autoestima da criança negra. Onde estava o Pelé? Né? Sabe? O Pelé está sempre na cumplicidade com o racismo brasileiro. E ele é uma referência para a criança negra. Pelé é uma vergonha. Para todas as crianças, mas para a criança negra também. E o grande problema é que esse discurso da mídia, né, quando ele mostra algoz, né, a algoz como vítima, e até, assim, eu achei muito terrível o ataque da imprensa, porque, assim, como ele, enquanto negro, não a perdoou em público, que ele fala da questão do circo, não fez, não chorou e perdoou e tudo. E ele fala que não, que ele perdoou, mas que ele não quer o circo. Né? Porque ele foi insultado, ele é vítima, né? Então, assim, se vitimiza o algoz, né? E eu acho que, assim, tem um problema sério que, nessa questão dos paradigmas e da representatividade que o Rogério, retomando algumas falas, nas falas dos dois, que é o seguinte, a produção de comunicação no Brasil, ela não é protagonizada pelos negros. Né? Então, na linha, né, na estrutura mesmo dos programas, do jornalismo, não tem negros. Mas se você for ver uma redação, você vai ver também como é e, assim, a composição. Se a gente for pensar numa questão estruturante, né, a gente tem uma hereditariedade de empresários, de grandes latifundiários e de industriais e uma hereditariedade dentro da imprensa. Então, hoje, a imprensa é comandada por famílias brancas. Né? E vem dessas famílias a produção de mídia. Então, enquanto a gente não resolver essa questão, eu acredito que é mais profundo. Para a gente mudar de paradigma, a gente precisa ter uma democracia de mídia no Brasil. A gente precisa abrir democraticamente. A gente precisa de produtores negros, diretores negros. Tem que vir no X, no cerne da questão. Né? E veja bem, a sociedade brasileira em nenhum momento diz que tem que perdoar o ladrão. Tem que perdoar o estuprador, que tem que perdoar o homem que bate mulher. Exatamente. Ao contrário, querem sangue. Querem sangue. Por que tem que perdoar o racista? O racista que humilha o outro ser humano para dizer você é inferior. Sabe? Você é macaco, você está lá atrás na escala genealógica. Entendeu? Ô Joel, nós entrevistamos, e a questão do Aranha permanece nessa próxima entrevista, nós entrevistamos no Rio de Janeiro a advogada Ludmila Cruz. Ela colocou um vídeo que causou grande repercussão nas redes sociais. Ela colocou nas redes sociais um vídeo criticando a série Sexo e as Negras, da Rede Globo. Ela, em entrevista aqui para o Ver TV, faz uma análise dessa colocação da televisão em relação ao racismo e volta a falar no caso Aranha. Vamos ouvi-la. Existe um processo que é o evento das redes, das mídias sociais, que facilitam que a gente conheça os casos de racismo, como foi no caso do goleiro Aranha. A câmera pegou na hora, imediatamente foi para o Facebook, todo mundo falou disso. E aí a televisão, que é para vir dar um suporte para coibir esse tipo de conduta, ela vem e faz o contrário, né? Alguns programas fizeram o contrário. Eu vi um programa onde a mocinha que cometeu o crime de injúria racial vai para a TV e chora e diz que não é racista e que namora negros e que já namorou negros e faz toda aquela cena e de repente vem uma música de fundo e aquela pergunta, você é racista? E aí ela responde, não, e todo mundo se comove, olha, tadinha, ela não é racista. Não, ela é sim, ela cometeu um crime, que é injúria racial, e a televisão não coloca isso da maneira adequada. Porque qual seria a maneira adequada? Mostrar o que é, mostrar o fenômeno que se gera a partir daí, o que gerou o ato, porque toda vez que aconteceu o fato de um negro incomodar esse tipo de pessoa, ele vai ter esse mesmo tipo de reação. Quer chamar de macaco, quer chamar de crioulo, quer chamar de crioulo safado. Esse tipo de comportamento é que a sociedade brasileira não quer mais. A televisão, ela vem ratificar o racismo que existe nesse país. Na verdade, ela em nenhum momento ela trabalha para mitigar a coisa, para tratar com igualdade. Ela vem sempre como forçadamente colocando o negro
olha, o seu lugar é este, né? Tem um programa de televisão que eu até comentei com os amigos, que tem toda essa pecha, né, como se diz. Ele teria esse enfoque de ser um programa inclusivo, um programa que, olha, traz o negro, ele tem samba, ele tem funk, mas, na verdade, o que ele faz é simplesmente dizer de novo, olha, negro, o seu lugar é aqui na favela. Tá? A favela é linda, você produz cultura e é aqui que você tem que ficar. É isso que a gente não quer mais. Quando você liga a televisão e mostra lá meninas de 14 anos, que são princesas da favela, meninas negras, lindíssimas, 14 anos, novinhas, jovens, belíssimas com seus corpinhos de 14 anos, com piercing no umbigo, aquela unha, e a apresentadora fala, que linda sua unha, quem fez sua unha? E ela fala, fui eu, está vendo, gente, é a princesa da favela. Eu disse isso já, que a princesa da favela hoje, com 14 anos. Amanhã, ela é problema social, porque ela está grávida com 16. É mãe, jovem. Isso, o programa não sobe o morro para discutir, né, essa questão social. Mas mostrar e tentar mostrar que a favela produz cultura, que o negro tá bom para o negro assim, lá. Desde que ele não atravesse a nossa esquina, desde que ele não more no Leblon, né, desde que ele continue lá onde ele vive. É a história de... Sabe o seu lugar, não é? Mas eu não sei, eu tenho temor desse tipo de crítica. Eu prefiro discutir e condenar a invisibilidade, né? Eu prefiro discutir e condenar o tratamento estereotipado, sim. Mas existe uma cultura de periferia no Brasil, a maior parte da população negra está na periferia, tem um padrão de vida menor, produz cultura, tem orgulho disso, tem uma emergência de um orgulho negro também nesse contexto, no contexto do funk, né, em que eu acho que esse tipo de coisa condena. Então, especificamente, o programa da Regina Casé, eu acho um programa legal. Eu acho que deve ser feita crítica à Regina Casé, por exemplo, o que o Rogério falava, tá vendo? Por que não colocar um psicólogo negro? Por que não colocar, enfim, uma pessoa que é a pessoa do pensamento negro ali também naquele contexto? Agora, ele é um programa interessante porque essa periferia existe, eu acho bacana que esses jovens se divirtam dentro de uma cultura feita por eles. Eu estou mais interessado em discutir a telenovela e a ausência do negro, ou o estereótipo sobre o negro na telenovela, né? Eu acho, inclusive, vou aproveitar, dar um salto aqui e falar de outra coisa que me preocupa, que eu acho que a gente passou de um limite que eu não sei se é positivo para a gente. No caso do Sexo e as Negras. Sexo e as Negras, título mais horrível, mais machista do que esse não existe. Machista, uma entonação piorada, com entonação racista. Ainda, o título é uma provocação que recebeu uma reação merecida. E as pessoas, a partir do título, começaram a condenar sem ver. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais viu que eu não opinei, eu queria ver. E quando eu vi um programa que, apesar da condutora narrativa ser uma branca, apesar de trazer esses esquemas antigos, ultrapassados, né? Você tem ali 4 protagonistas que são donas do seu corpo, são donas do seu destino, são bonitas, sabe? Eu acho que tem que ser valorizado isso também. O erro foi o título? O erro foi o título? O erro foi o título. O erro foi o título. Esse que é o grande erro, sabe? Eu acho que essa provocação que veio da Globo, que veio do autor, sabe, foi demasiado. Nós sabemos muito bem, sabe, o que significa isso aí. Ele não vai escapar. Para um homem com aquela experiência, não vai escapar que esse título era uma provocação, né? Agora, eu acho que você tem que ter cuidado para não cair naquela velha história de jogar a criança junto com a água suja da bacia, né? Porque ali você tem 40 negros trabalhando e você tem 4 protagonistas, 4 novas mulheres protagonistas, e eu acho que é positivo. Eu também acho que nós temos de brigar, e eu sou, aliás, me sinto um dos percussores disso, de mostrar que o negro só entra no estereótipo do subalterno, na periferia, enfim. Eu sou um dos primeiros que eu acho que falei sobre isso.
Mas também isso não significa criar uma condenação para que o negro não apareça em contexto de periferia. Se ele aparecer em contexto de periferia como protagonista, isso é positivo. Então eu acho, sabe, a gente tem que ter uma certa cautela, sabe? Porque a gente acaba dando martelada muito em um prego que não é o prego que eu acho o principal de ser martelado. Eu queria me colocar, só para não perder o raciocínio, logo depois da fala do Joel, e eu consigo, na verdade, me colocar entre a fala da Ludmila e do Joel, sabe? Ainda que essa discussão sobre a presença do negro na televisão não tenha avançado em termos de qualidade do debate, o quanto se deseja que seja essa qualidade, nós negros, nós estamos num outro patamar dessa discussão. Porque hoje a questão não é mais se o negro aparece ou não na televisão, é como ele aparece. Mas, por outro lado, como ele ainda não aparece, fica essa história de não, tem que ir de qualquer jeito. Está lá e está ótimo. Não está ótimo. Há um outro debate depois que ele aparece. E daí é aquela questão que eu falo, como ela aparece e por que ela aparece do jeito que aparece. Rogério, você e o Joel, também a Tatiana, estão provocando novos debates. Entrando num outro processo, quer dizer, não é mais apenas discutir a presença ou não do negro, mas como ele aparece, em que circunstâncias. Mas isto, como diziam antigamente, é um outro programa que fica para uma outra vez, porque nós chegamos ao final do Ver TV. Muito obrigado aos três pela contribuição. Espero vê-los aqui, não na próxima Semana da Consciência Negra, mas constantemente discutindo outros assuntos de importância para o nosso público e em relação à televisão brasileira. Eu queria lembrar ainda, dentro do tema de hoje, que está no ar na TV Brasil a novela angolana Windek. É a primeira telenovela africana exibida pela televisão brasileira. Ela vai ao ar aqui na TV Brasil de segunda a sexta, todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 11 horas da noite. Ilustre Dr. Xavier, como está? Mas quem és tu? Sou Enda, Dr. Xavier. Jornalista aqui na Divo, não se lembra de mim? Leva-me um café ao gabinete do meu filho. Opa, tu já viste isso? Então eu sou contratado para vir cá fazer reportagens e acaba a servir cafés. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao nosso telespectador que nos acompanhou mais uma vez no Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelo Twitter, pelo Facebook ou diretamente através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!